Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus seja com todos, amém? A gente está começando mais uma transmissão de domingo pela manhã, deixa eu abaixar aqui um pouco o som. E esse momento, esses nossos encontros aos domingos, ele será dessa forma, uma forma mais simples, mais branda, uma mensagem mais ligeira, de dentro da nossa própria casa, diferente das lives de quarta-feira, né? Às quartas-feiras a gente está indo para a igreja, a gente faz louvor todos juntos, mas domingo Deus colocou no nosso coração de que a gente fizesse dessa forma até o presente momento, né? Para que a gente também fosse o mínimo para fora de casa, para que a gente conseguisse também se expor o mínimo possível, né? Então, como quarta-feira a gente já está indo para a igreja, aos domingos a gente achou por bem, é mais seguro que a gente fizesse essa transmissão de dentro dos lares, né? Não só do meu, domingo passado a palavra abençoada do pastor Jorge, esse domingo eu estou trazendo a mensagem nessa manhã, domingo que vem Deus vai direcionar quem vai estar trazendo a mensagem. Eu queria, antes de entrar na mensagem propriamente dita, conversar um pouco com os irmãos. Eu sei que é momento de preocupação, momento de vigilância, momento de usarmos o bom senso, né? Ter fé em Deus, de que Deus nos guarda. O pastor Jorge trouxe isso na palavra dele de domingo, né? De que Deus está sobre as nossas vidas, nos guardando. Isso não pode fazer com que a gente solte mão do bom senso, né? Então temos que ser simples como as pombas e temos que ser astutos como a serpente. Temos que nos guardar, nos cuidar. Eu acredito que você está fazendo isso, você, toda a tua família. E esse é o sentido. Eu não quero aqui cair na sistematização do óbvio, ficar falando para os meus irmãos, para o povo da igreja o que a gente deve fazer, deixar de fazer. As redes de comunicação estão divulgando isso exaustivamente, a maneira de nós nos comportarmos. Eu sei que a gente tem uma ansiedade muito grande do que vai acontecer amanhã ou depois, as políticas públicas que vão ser adotadas, isso envolve a nossa rotina de trabalho, né? Será que a gente volta agora a trabalhar? Será que a gente volta mais tarde? Quando que a gente volta a trabalhar? Eu penso que a sociedade no todo ela está vivendo um dia após o outro. A gente não consegue enxergar mais do que 2 dias à nossa frente, né? Eu estava assistindo um pronunciamento do ministro da Saúde e a sensação que eu tive era justamente essa dele. Vamos aguardar essa semana, vamos ver o que vai acontecer, e a partir dos números, a partir da evolução da doença, do contágio, a gente vai tomando medidas conforme as estatísticas vão nos apontando, né? E cada cidade vai tomando pontualmente sua decisão de se fechar, de se abrir, de liberar o comércio ou não, enfim. A verdade é que nós estamos no meio de uma grande confusão, e eu queria falar sobre o nosso comportamento no meio disso tudo nessa manhã. A maneira como nós lidamos com isso tudo, né? A gente tem a opção de entrar nessa turbulência de ansiedade, de preocupação, ou como nós temos que nos portar diante disso tudo, né? Diante do medo, do pânico, do pavor. Qual é a nossa postura como filhos de Deus nessa terra? Eu já vou estar abrindo aqui a palavra do Senhor. Te convido a fazer o mesmo. Vai estar no livro de Mateus. Quem quiser ir se adiantando, tiver de posse da sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Eu tenho algumas coisas para falar com os irmãos, mas como a live é um pouco aberta, obviamente deve ter pessoas que ainda não são da Jesus Reina nos assistindo, e eu vou ainda hoje fazer um vídeo rápido, curto, colocar no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo da igreja,
para tratar de alguns assuntos particulares da igreja. Amém? Eu quero fazer uma proposta também com os irmãos. Deus colocou no nosso coração que esse momento em que a gente está em casa, a gente está sem muitas atividades externas, que a gente se propusesse a lermos a Bíblia junto. O que vocês acham? É óbvio que a leitura de Gênesis e Apocalipse é uma leitura muito comprida. O Novo Testamento totalmente também ele é cumprido. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento e a gente tivesse uma atividade diária e a gente pudesse dar esse retorno, né, no grupo da igreja, a gente pudesse ter essa troca de experiência. Eu queria fazer um convite para você, meu irmão, minha irmã, para nós juntos lermos o Evangelho, apenas o Evangelho, e lermos em carreirinha, capítulo após capítulo, livro após livro, apenas o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Começando por Mateus, terminando por João. Eu vou bolar um calendáriozinho aqui, deve ter na internet, vou me fazer valer disso e vou divulgar no grupo da igreja para que a gente tenha uma quantidade de versículos de leitura diária e a gente possa depois trocar essa experiência. O convite vai ser para que você reúna teus irmãos, teus familiares, teu esposo, sua esposa, seus filhos em torno da mesa. Faça essa leitura junto com a família. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na tua vida. Se a gente não consegue estar, digamos assim, na forma literal da palavra, evangelizando do lado de fora, que tal a gente nos reevangelizar do lado de dentro? Então eu faço essa proposta para os irmãos. Eu vou depois expor isso no grupo da igreja, para que a gente possa estar realizando dessa forma. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Eu já tinha começado a fazer isso, só que eu queria fazer com toda a igreja agora. Amém? Então, no livro de Mateus, capítulo 5, a gente vai começar ali no verso de número 13. Uma passagem muito conhecida, mas que é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa manhã de domingo. Todos abriram a palavra do Senhor? 10 e 13 agora, eu não quero me estender muito. Diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14 do capítulo 5 do livro de Mateus. Continuando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Amém? Somente até o verso 15. Feche seus olhos nessa hora, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por termos acordado com saúde nessa hora. Pai, que a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, alcance os nossos corações nesta manhã e venha, Pai querido, em momento de trevas, trazer consolo, trazer luz, trazer sabedoria, Senhor, e que isso venha mudar a nossa forma de enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Que a gente venha entender, através da mensagem de hoje, a nossa responsabilidade em meio a isso tudo. E que a gente venha ter mudança de atitude, de comportamento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos onde estão agora, da Jesus Reina, e os nossos convidados que nos assistem agora, que o Senhor venha alcançá-los. Venha trazer luz e esperança a cada um. E se houver algum enfermo em nosso meio, nessa oração agora, Senhor, eu já peço a Tua cura,
que ela seja manifestada, Senhor, sobre a vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Essa passagem é muito conhecida sobre sol, sobre sal, sobre ser sal, sobre ser luz. A gente precisa entender um pouquinho esse contexto, em que momento Jesus fala dessa forma com a gente, em que momento ele se pronunciou dessa forma, a gente entender qual era o público-alvo. E o público-alvo dessas palavras lindas e poéticas, nos comparando a sal, a luz. Eu sei que você já ouviu diversas pregações, diversas explicações sobre isso. Mas Deus tem algo em particular nessa manhã para falar conosco. A verdade é que Jesus falava com os seus discípulos quando ele faz essa comparação, né? Eu te convido a voltar um pouquinho nos versos para a gente entender. A região geográfica era montanhosa. Jesus se encontrava no monte e ele, nesse momento, ele tinha acabado de falar a respeito das boas-aventuranças. Ele tinha acabado de pregar o famoso Sermão do Monte. Diz assim, eu quero voltar um pouquinho para a gente entender qual o momento que ele fala. Eu quero voltar no verso 4, capítulo 23. Olha de onde Jesus vinha, momentos antes de proferir essas palavras. Percorria Jesus, capítulo 4, verso 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E olha que lindo. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus vinha ministrando o evangelho do reino, curando os enfermos, e como não podia ser diferente, uma multidão se aglomerava ao entorno de Jesus, ao redor de Jesus. E quando ele percebe essa multidão, olha o que diz o verso 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ele observa a quantidade de pessoas ao seu redor. E ele sobe ao monte. E como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Tem discípulo aí do outro lado, ouvindo isso? Discípulos como eu, como você. E eles se assentam ao redor de Jesus. E Jesus então passou a ensiná-los dizendo, aí começa a série dos bem-aventurados. Verso 3 diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus continua, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Coisa linda os ensinamentos das boas aventuranças. E era nesse contexto em que Cristo revelava aos seus discípulos o que é ter o caráter cristão, o que é ser um cidadão dos céus. Por isso que ser sal e luz, que ele diz nos versos seguintes, está completamente ligado a assumir, a ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo, a consequência de ter o caráter de Cristo, a consequência de ser um bem-aventurado como Cristo era, faz de você ser sal e luz. Presta atenção, ele não fala em você buscar ser sal, em você buscar ser luz. Ele fala, vocês já são sal e luz. A partir do momento que tu se torna discípulo de Cristo, você não primeiro se torna discípulo para depois se tornar sal e luz nessa terra. Ao passo que você é discípulo, você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador e busca ser semelhante a Cristo, você já se torna sal e luz. Não tem como separar. São juntas as coisas. E nessa comparação a coisas rotineiras, o sal naquela época, ele servia para conservar, era uma época que a gente não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. E o sal servia não só como um realçador de sabor, ele servia como um conservante. Em meio a uma sociedade distorcida que se distancia de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, cabe a mim e a você ter essa particularidade do sal, ter essa característica conservadora do sal com relação ao Evangelho. A ponto que a gente liga a televisão e vê as coisas sendo distorcidas, cabe a nós, cada vez mais, fincarmos dentro do nosso coração, exalando através das nossas atitudes, os princípios cristãos, para todos que estão ao nosso redor. Cabe a nós sermos luz. E a luz, ela não tem significado nela mesma, é que nem o sal. Engraçado, você senta na tua mesa, junto à sua família, durante o almoço ou o jantar, onde o prato principal é o sal. Nunca, né? Interessante isso, eu quero que você guarde isso no seu coração. O sal nunca é o prato principal. O sal, ninguém enxerga ele dentro da comida, porque o sal ele trabalha nos bastidores e ele tem dentro das mais variadas características, e eu trago para vocês nessa manhã, a capacidade de forma discreta, sem buscar em você mesmo exaltação, sem ninguém enxergar, ele realça o sabor dos outros alimentos. Você está conseguindo entender o significado disso nessa manhã? Para mim e para você, o sal realça o sabor dos que estão ao nosso redor. O sal realça o sabor daqueles ao qual nós estamos inseridos. Você está inserido no meio da sua família, você tem que realçar o sabor da sua casa, realçar o sabor do seu marido, da sua esposa, realçar o sabor dos seus filhos. Você tem que colocar para fora o que cada um tem de melhor. Você tem que realçar o sabor das pessoas que estão ao seu redor, no seu local de trabalho, por onde você passa. Da mesma forma, a luz, numa analogia semelhante, ela serve para iluminar as coisas que estão ao redor. E quando você se torna o foco de emissão de luz,
você ilumina as pessoas que estão ao seu redor. Você tira das trevas e traz para o conhecimento do reino de Deus. E eu quero dizer que, engraçado como naquela época, os fariseus, os religiosos, viam isso de forma diferente. Eles entendiam que ser sal e ser luz significava tomar uma posição de destaque. Por isso eles usavam roupas diferenciadas, eles tinham cumprimentos diferenciados, eles tinham diversas liturgias que os colocavam em um local de destaque na sociedade. Longas orações em público para que eles fossem a própria luz sobre eles próprios, na contramão do significado de ser sal e luz que Jesus Cristo traz no seu Evangelho e traz nessa manhã para mim e para você. E pastor Rafael, onde que você quer chegar com isso tudo? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que assumir o caráter de Cristo nesse momento de crise a qual nós passamos é um chamado de Deus para as nossas vidas. É um recrutamento nesse momento de pandemia, nesse momento de histeria, nesse momento de confusão. E eu posso dizer que isso tem acontecido porque eu tenho testemunhado. Eu ainda não tive o privilégio de ficar completamente em casa. Então eu estou trabalhando um dia sim, um dia não. E eu estou tendo contato com pessoas fora da minha casa. E eu estou vendo como isso está afetando o coração. Eu acredito que você também. E como nós nos colocarmos nesse momento? Essa é a pergunta. A gente entra no meio da tempestade e se comporta como todos que estão ao nosso redor? Ou a gente faz brilhar a luz de Cristo através de nós, porque nós apenas refletimos a luz dele sobre a vida dos outros? Cabe a nós nos desesperarmos, como a maioria das pessoas, ou cabe a nós trazermos sabor à vida das pessoas, sendo sal? Como nos comportarmos? Somos porta-vozes, meus irmãos, lembrem disso, da esperança. Somos porta-vozes do amor de Cristo. Somos porta-vozes da fé do Senhor Jesus. E temos que externar isso. Nesse momento mais do que nunca. Ainda que você não esteja saindo de casa, através das redes sociais, nós somos chamados e convocados no meio desta guerra a sermos proliferadores do Evangelho. Não adianta só falarmos, temos que sentir que Deus nos guarda, que a esperança são de dias melhores, que isso tudo vai passar e nós continuaremos aqui. Eu nunca vi as pessoas ao meu redor tão sedentas por uma palavra de esperança, por uma palavra positiva, por uma palavra de otimismo. Nunca vi, sinceramente, meus irmãos, inserido no meu meio secular, nunca vi as pessoas tão sedentas por uma palavra sua, porque eles te reconhecem como luz nessa terra. Eles reconhecem que você é filho de Deus e eles esperam de você uma postura diferente da que eles estão tendo. Eu nunca vi eles tão sedentos como estão hoje. Eu tenho ido cumprir o meu expediente e pouco trabalho, porque eu trabalho com atendimento ao público, como ninguém está indo. Eu tenho trabalhado pouco de forma secular, mas no ambiente onde eu estou, como eu tenho falado de Cristo, porque as pessoas têm ido até o local onde eu trabalho para conversar. Na falta de atividades, a gente fica conversando a respeito disso tudo. E é o momento que eu tenho ali de inserir a semente da fé, de falar de Deus, de falar de uma paz que ela é independente das circunstâncias e das estatísticas externas, mas uma paz que transcende todo o entendimento. E essa é a convocação para mim e para você nessa manhã, de sermos mais parecido com Cristo, de assumirmos o caráter de Cristo para a nossa vida mais do que nunca nessa manhã.
e trazermos paz e esperança às pessoas que estão ao nosso redor. Sermos o caráter de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, ele fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha o que acontece quando você aprende do Senhor a ser manso e humilde de coração. Diz assim: e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa maravilhosa. É descanso para a alma que você está precisando nessa manhã. É descanso para a alma que o teu familiar, o teu parente, o teu amigo está precisando. Aprendei com Jesus a ser manso e humilde de coração, porque a consequência disso é descanso para a sua alma, aleluia. Ser como Cristo. Diversos versículos nos orientam: amar aos vossos inimigos, bendizei vós os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 44. Mas eu quero encerrar essa mensagem nessa manhã, trazendo essa intimação, meus irmãos, esse despertamento a você, com o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 19. Olha o que as pessoas ao nosso redor esperam de nós. Diz assim, capítulo 8 do livro de Romanos, verso 19. A ardente expectativa de toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus amados irmãos, é momento de eu e de você nos revelarmos como filhos de Deus, porque eles estão ardendo em expectação, eles estão aguardando, eles estão ansiosos, eles estão buscando e eles estão esperando que nós venhamos a nos manifestarmos como filho de Deus. Tenha uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação a todos que estão ao nosso redor. E primeiro, para passarmos aos que estão ao nosso redor, que ela primeiro venha servir de amor e de esperança para os nossos corações nesta manhã. Então, se você se encontra em meio a essa tempestade, esse mar revolto, que essas palavras primeiro encontrem morada no teu coração e produza a mudança de atitude e de comportamento em você. E na sequência, como um contágio, estamos falando tanto em contágio e em contaminação, que primeiro essa palavra venha produzir mudança de comportamento em você e venha contaminar, venha contagiar de forma positiva as pessoas que estão ao seu redor. Você está sendo recrutado no meio dessa guerra a verdadeiramente ser filho de Deus. Não deixe se levar pela correnteza do desespero. E eu vejo o episódio em que Jesus Cristo levanta dos seus aposentos no meio do barco. Você lembra dessa história? Em meio à tempestade, ele diz: homens de pouca fé, e ele manda a tempestade cessar, o mar acalmar. E muitas vezes essa atitude somos nós falando com nós mesmos, essa briga interna. Mande Jesus, que está dentro do teu coração, muitas vezes adormecido, se levantar nessa manhã e gritar para essa tempestade que está guerreando com você, para que o mar da tempestade venha se acalmar, os ventos venham cessar e você venha ter paz no teu coração, para produzir paz no coração das pessoas que estão ao seu redor. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem nessa manhã. O teu filho e a tua filha se encontram aí do outro lado, Senhor, e eles foram convocados nessa manhã a cessarem a tempestade, a cessarem o mar revolto dentro dos próprios corações deles, Senhor. E numa consequência natural, numa consequência positiva, refletindo a tua luz, trazendo sabor à vida das pessoas que estão ao redor,
a gente venha também, Senhor, a produzir dessa mesma forma paz e esperança no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca as palavras adequadas aos nossos lábios. Proporciona, Senhor, o momento, Senhor, o encontro através das redes sociais, para que a gente venha produzir esperança no coração das pessoas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a produzir esperança no nosso coração. Opera esse milagre primeiro em nós, e que nós venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te guarde, te abençoe, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhes dê a paz. Obrigado por ter estado aqui conosco. Deus abençoe você, a tua casa, te guarde, te livrando de todo mal. Amém? Quarta-feira nós temos live novamente, às 20 horas, transmitida diretamente da Igreja da Jesus Reina. E a gente aguarda por vocês lá. Tá bom? Deus abençoe. Um domingo de vitória para você e para sua família. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Estou com saudade de vocês. Amém?